Quando chega na parte da noite aqui no nosso canal, a gente para um pouco até a questão de raciocínio e pergunta se é verdade todas essas notícias que estão aparecendo no Brasil. Meu amigo, minha amiga, eu sei, é complicado. As pessoas entram muitas das vezes aqui no canal desacreditado. E a gente nem tem muita notícia boa para te contar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que eu tô aqui? Nesta noite do dia 10 de fevereiro, terça-feira, para trazer as principais informações para você e dizer para você o seguinte: não desista. Não desista, a notícia que eu vou trazer para você agora é bombástica. Mas olha, os nossos filhos e os nossos netos dependem de nós. Depende de mim, de você. Depende da gente. Tá dando um pouquinho mais 10%, não desiste não. Mais 10%. Ah, Alberto, eu não aguento mais 10%. O presidente Bolsonaro depende de você, precisa de você. Flávio Bolsonaro precisa de você. Brasil precisa de você. Não vai me decepcionar. Coloca aqui se você está sendo notificado pelo canal para receber meu vídeo. Coloca de onde você está me assistindo nesta noite de terça-feira, dia 10 de fevereiro do ano de 2026. E mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui junto comigo. Vamos para as notícias que é urgente. O vírus da covardia. Estou aqui com o relator Alfredo Gaspar. Gaspar, era para a gente estar uma hora dessas na CPMI inquirindo mais um depoente envolvido nesse escândalo do roubo dos aposentados. O que aconteceu? Olha, deu aquele vírus que nós já conhecemos. Eles roubam no escuro. Quando vem para a luz da verdade, todos procuram fugir. Aconteceu isso com o Camisote e com o deputado Edson lá do Maranhão. E tem acontecido também com outros depoentes. Quando não, ainda pedem habeas corpus. Estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Para corrupção, ninguém pede licença. Agora, para esclarecer a verdade e ser confrontado, muitos correm. Você que tem sido um deputado combativo, que estuda para fazer as inquirições, que tem se debruçado sobre o tamanho desse problema, você bem sabe como é difícil combater a corrupção no país. Exatamente, mas graças a homens como você, homens públicos, direitos, honestos e dedicados, que o Brasil está vendo revelado todo esse enorme escândalo do INSS e a gente também está vendo ir para a cadeia. Foi seu requerimento para o presidente da comissão, senador Carlos Viana, listando 21 pessoas que já levou à cadeia mais de 10 desses ladrões dos aposentados. E se não vieram hoje, né, quando estão roubando, estão saudáveis. Agora, bota os atestados médicos para não aparecer. Na volta dos trabalhos da CPMI, nós vamos voltar também a ouvir gente grande envolvida, inclusive Daniel Vorcaro. Olha, Daniel Vorcaro, mas não podemos esquecer outra figura proeminente da República, que é o filho do presidente. Infelizmente, existe uma mácula muito grande sobre a participação dele em junção com o careca do INSS. Eu só estou satisfeito porque o presidente da República disse claramente: o filho tem que prestar esclarecimento. Eu acredito que com essa determinação do presidente da República, nós não teremos nenhuma dificuldade de aprovarmos a ida de Lulinha à comissão. Exatamente. Vamos ver se o PT, que não assinou a CPMI e diz que é a favor da investigação, vai pelo menos votar a favor da convocação do Lulinha na volta dos trabalhos. Obrigado e parabéns, meu querido relator. Parabéns também. Quem voou nos jatinhos de Daniel Vorcaro? Por exemplo, o caso Master é incontrolável. Incontrolável. E imprevisível. E as pessoas estão com medo. Elas vão reagir de maneiras diferentes. Ou falando, eventualmente falando demais a respeito. Porque para o governo Lula há vários incômodos. E se Lula diz que pretende ir a fundo na questão do Master, isso significará ter de olhar para si. Para, por exemplo, o caso Cred Sexta, PT baiano. A história do Master passa, o fundamento do Master, o gatilho para que o Master mudasse de patamar e chegasse como chegou a Brasília, está no Cred Sexta, no crédito consignado. Aquela é a base. Na Bahia petista, de Jacques Wagner, de Rui Costa.
ir a fundo, querem ir a fundo mesmo. Ir a fundo na investigação do caso Master significará um mergulho profundo na imprevisibilidade. E sim, Lula recebeu Daniel Vorcaro. Isso foi passando por uma coisa normal. Lula recebeu Daniel Vorcaro fora da agenda. Em dezembro de 2024, o bicho já estava pegando, não cola para mim que não se soubesse. Se não se soubesse, não se sabendo, incompetentes eram. Ele mandou chamar Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo não sabia do que acontecia no Banco Master, tendo o Banco Central, do qual ele fazia parte como diretor, dado um ultimato, um mês antes, em novembro de 2024, para o Banco Master, sob risco de liquidação. Mandou chamar Rui Costa para a reunião, o presidente Lula, para essa reunião improvisada, fora da agenda. Não sem dizer que chamou Rui. Rui conhecia, claro que conhecia. Vorcaro conhecia, como conhecia a história do Master. O Master estava em todo lugar. Você dirá, pô, Andresa, mas se é assim, se está na esquerda e na direita, se está em Brasília, Ibanez, direita, Rio, Cláudio Castro, direita, Amapá, Alcolumbre. Alcolumbre está como Master em todo lugar. Está nas Alagoas, de Maceió, Arthur Lira. Passa pela Caixa Econômica Federal, vou falar sobre isso hoje, Arthur Lira. Bom, Andresa, se o caso Master está em todo lugar e tocando a todos, não seria um sinal de que aumentam as chances de que a Operação Abafa prospere? Sim. Sim. Só que o caso Master saiu de Brasília. No que essa turma possa fazer, o que o parlamento puder fazer para tentar se segurar, minimizar, não botar fogo, não botar lenha nessa fogueira, fará. O que as lideranças políticas de Brasília puderem fazer, farão. O que Dias Toffoli puder fazer, fará, está fazendo, fez. É que a investigação, o problema já não está mais lá. Já chegou nas ruas. Conversa com as pessoas na rua estão falando sobre isso. As pessoas na rua, no restaurante, na portaria, me param para perguntar sobre o caso Master. Está em todo lugar. E as investigações brotam em todos os lugares. Incontrolavelmente. Ou de controle mais difícil, que para mim leva para o mesmo lugar. Incontrolável. O Estadão, bota aí, Jeff, o placar da CPI do Master. Aproveito para convidar você a assinar o Estadão. Tem o QR Code, o link aí. Melhor jornal do Brasil, melhor cobertura, por exemplo, do escândalo do caso Master, com muitos furos de reportagem. Os conteúdos são exclusivos para assinantes. Aliás, a minha coluna de ontem, que também é exclusiva para assinante, fala sobre esse caráter incontrolável, ecumênico e incontrolável do caso Master. Bem, o Estadão tem um levantamento, que é esse aí, placar da CPI do Master. Segundo o qual, a aferição do Estadão, a maioria dos parlamentares, na Câmara e no Senado, seria favorável à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso Master. Os números são realmente consistentes, volume de adesão, de apoio, a formação de ampla maioria. Eu reflito aqui, me parece uma reflexão bastante simples, mas necessária, e nunca foi tão importante dizer o óbvio. Será mesmo difícil, no ano eleitoral, um parlamentar... Teve um senador que se disse contra. O senador Everton. Senador Everton. Ele não pode mais com CPI. Já está enrolado no negócio do INSS. O senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Próximo de Flávio Dino, diga-se. É braço direito de Davi Alcolumbre. Talvez seja ele e Rodrigo Pacheco ali, com perfis diferentes. Rodrigo Pacheco é o Estado de Direito. O Everton é mais gestões paroquiais. Aliás, o Maranhão é um paraíso, quase um projeto piloto, em outra frente, para o exercício do orçamento secreto. Né? Muita coisa aconteceu no Maranhão. O senador Everton, braço de Davi Alcolumbre, se declarou ao Estadão contrário à CPI. CPI do caso Master. Enfim, fecha esse parênteses para dizer o seguinte: é difícil, no ano eleitoral, um parlamentar se declarar contrário a uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo? Imagine a repercussão disso no Estado, e aí mais desdobrado, no município do cara.
Uma coisa é se dizer favorável à CPI. E até mesmo assinar o requerimento para a CPI. Você é favorável à CPI do caso Master? Sim, sou. Isso é uma coisa. Outra coisa é querer, trabalhar, se mover para que a CPI, na hipótese de que existindo, prospere. Outra coisa é trabalhar para que a CPI avance uma vez existindo. O cara vai se dizer favorável à CPI, mas boa parte dele não quer CPI. Nem que exista, nem que nasça. Porque há uma brecha, se abre. CPI você sabe como começa, não sabe para onde vai. Oi, pessoal, deixa eu atualizar vocês com relação ao que está acontecendo na CPI do crime organizado, problemas, corrupção, notícias que falam de bilhões de dólares para cá e para lá. Na CPI a gente está organizando isso de uma forma técnica para a investigação. O que se faz numa investigação? Você busca, a partir de indícios, as provas que vão permitir que você, ao final do processo, condene quem cometeu o crime, inocente quem não fez nada. Especificamente está chamando muita atenção, eu vou explicar para vocês a situação de 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Com relação a esses 2 ministros, que aparentemente têm proximidade com os controladores do Grupo Master e adotaram posturas que são incomuns, para dizer o mínimo, nós temos os seguintes fatos. No caso do ministro Alexandre, a aparente contratação do escritório da família do ministro Alexandre por um valor incompatível com o mercado, cerca de 129 milhões de reais no contrato, sem que você tenha, até o momento, nenhuma conclusão de que esse valor foi em troca de um serviço jurídico. As coisas aconteceram de verdade. Petições, participações em processos, a gente não encontrou isso. Então a gente pede quebras de sigilo e a gente pede depoimentos de pessoas, inclusive da esposa do ministro Alexandre, para esclarecer esses fatos, sem condenação prévia, mas sem passar pano para ninguém. E com relação ao ministro Dias Toffoli, da mesma forma. Dias Toffoli é o relator do caso do Banco Master. E essa relatoria passa por uma série de circunstâncias que são, no mínimo, esquisitas. Viagem em jatinho com o empresário, juntamente com o advogado da parte, para logo depois despachar e colocar tudo em sigilo total. Despachos que constrangem Banco Central, polícia, perícia, atrapalhando aparentemente o andamento das investigações. E, em paralelo, surge a notícia de transferências de valores através de empresas ou de uma empresa dos irmãos e parentes do ministro Toffoli. Novamente, o que a gente faz com relação a isso? Investigação séria. Você quebra os sigilos, você pede a quebra dos sigilos e você pede convocação para depoimento desses irmãos de Toffoli e de outras pessoas ligadas a esse processo todo, inclusive os controladores do Master. Se a gente chegar aqui com os documentos, com os depoimentos e entender que estão todos inocentes, que bom para o Brasil. Mas se for o contrário, aí quem está aqui tem que pagar. Não interessa se usa toga ou não. Vou devolver agora essa apuração, inclusive, para Marcela Matos, que eu sei que essa apuração sobre a tentativa de se instalar uma CPI do Banco Master, essa sessão também para discutir a derrubada do veto do projeto de lei da dosimetria, também tem a participação da Marcela Matos. Marcela, acredito que você também tenha conseguido acompanhar as informações que os dois concordando assim com a cabeça é demais. São maravilhosos, né? Nossos analistas, olha, são lindos demais. Muito fera os dois. São muito, além de bons, competentes, são lindos demais. Olha que dupla. Olha o sorriso da Marcela, porque eu sei que ela tem informações para agregar a essa apuração que está colocando aí essa posição vulnerável de Davi Alcolumbre nessas 2 discussões que eu mencionei. O que você pode agregar dessa apuração para nós, Marcela? Lívia, muita generosidade sua, viu? Eu e o Gary aqui, a gente age sempre em parceria. O que os parlamentares estão relatando, e há até uma insatisfação em relação a isso, é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele realmente está muito recluso, ele evitou, por exemplo, reunir as lideranças, ele está fugindo desses encontros, e a interpretação desses parlamentares é porque são nessas ocasiões em que há uma maior cobrança, justamente para que o presidente do Senado paute alguns temas, e é inevitável que tanto a questão do veto da dosimetria quanto essa questão da CPMI do Banco Master entrem ali nessa lista de cobranças. Então, por enquanto, desde a retomada aí do ano legislativo, agora no início de fevereiro, o presidente do Senado evitou esses encontros. Até interlocutores dele falam que Davi Alcolumbre está priorizando agendas individuais, que ele vem buscando os parlamentares ali, fazendo um corpo a corpo, mas
Ainda não há uma definição justamente de quando ele vai pautar, ele vai convocar essa sessão do Congresso Nacional, porque, como o Geyer vinha explicando, é uma sinuca de bico. A partir do momento em que ele chama essa convocação do Congresso Nacional e essa sessão acontece, automaticamente estaria instalada a CPMI do Banco Master. Então, realmente, é aí que reside o problema, porque em relação ao veto da dosimetria, já há o entendimento de que isso sim vai ser derrubado, ao mesmo tempo o governo se esforça para conter esse movimento e a oposição pressiona pelo avanço da CPMI do Banco Master. Isso também gera algumas especulações sobre medidas alternativas que Alcolumbre poderia buscar. Ontem, conversando ali com parlamentares no Congresso Nacional, o que eles acham é que, por exemplo, Davi Alcolumbre, caso realmente perceba que está insustentável a pressão em torno do avanço desse caso Master no Congresso Nacional, ele poderia buscar uma solução pela qual ele teria o maior controle desse processo, que seria, em vez de instalar uma CPMI composta por senadores e deputados, ele poderia dar aval, então, a uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito só do Senado. E por quê, Lívia? Porque tirando os deputados, fazendo ali uma comissão exclusiva de senadores, ele controlaria mais esse colegiado. Essa é a avaliação que se faz. Davi Alcolumbre é o presidente da casa, ele é muito influente, há uma avaliação de que ele controla ali ou tem influência sobre 50 senadores, então por aí seria mais fácil, então, fazer uma CPI no Senado do que uma CPMI, que teria participação de deputados também, e aí, sobre eles, ele não teria ali tanto controle, tanta ingerência. Essa é uma especulação que se faz, seria um caminho alternativo, porque, inclusive, criando uma CPI antes dessa sessão do Congresso, antes dessa instalação, isso esvaziaria, de certa forma, então, uma comissão mista e resolveria o problema de Davi Alcolumbre. Isso é o que se diz nos bastidores, mas o que ele vai fazer realmente ninguém sabe. Ele está ali ainda calculando, avaliando os prejuízos desse caso, se seria pertinente ter uma comissão de inquérito num ano eleitoral, porque a gente sabe que esse tema, ele causa muito desgaste e num ano de eleições ele aumenta ainda mais essas disputas internas, isso pode travar a pauta de votações no Congresso Nacional. E Davi Alcolumbre, então, está fechadíssimo em copas, ninguém sabe ainda o que ele vai fazer em relação à dosimetria e à questão do Banco Master, mas o que a gente sabe é que a pressão está grande, Lívia. Está muito claro porque Alcolumbre não quer a CPMI do Banco Master. Ele não está blindando pessoas, ele está se auto-blindando. PF vê a atuação central de aliado de Alcolumbre em aporte da Previdência do Amapá. PF afirma que dirigente influenciou decisões que levaram 400 milhões da Previdência do Amapá ao Banco Master. Vejam só isso daqui. O presidente dessa Previdência foi colocado lá pelo Alcolumbre. O irmão do Alcolumbre também faz parte do Conselho Fiscal dessa Previdência. E o que acontece? Essa Previdência do Amapá colocou 400 milhões em fundo do Banco Master. 400 milhões, ou seja, perdeu, rasgaram 400 milhões. E a Polícia Federal chegou nesse rastro e, consequentemente, isso chega no Alcolumbre, porque esse presidente é seu aliado, é indicação de Alcolumbre. E, segundo a PF, vários outros cargos importantes dentro dessa Previdência também são indicação do Alcolumbre. Aí, ao ver essa matéria, eu lembrei dessa daqui do Lauro Jardim. Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Num dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, há ao menos uma mensagem do pastor Fabiano, seu braço direito, o braço direito do Vorcaro, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Quem seria essa autoridade da República? Vejam, além de Alcolumbre estar se auto-blindando, segundo essa matéria, há indícios de envolvimento de várias outras autoridades da República. Nós estamos vendo, diariamente surgem indícios, nomes de políticos, de autoridades
até ministro do STF interessado diretamente na causa. Então o Alcolumbre tem como meta principal de vida hoje bloquear essa CPMI do Banco Master. Agora, se ele vai conseguir, é outro ponto, porque a PF quebrou criptografia e acessou o celular do Vorcaro. A Polícia Federal pega o celular e coloca em um programa chamado Celebrite. Eles conseguem recuperar mensagens apagadas, mensagens de texto, mensagens de áudio. Então, aquelas mensagens que o Vorcaro quis apagar para se proteger, elas são recuperadas por esse aplicativo. A dificuldade desse trabalho é quebrar a criptografia, mas a Polícia Federal conseguiu. A Polícia Federal entrou no celular do Vorcaro e está analisando todas as mensagens, inclusive as apagadas. Por isso que já vazou essa notícia para a imprensa. A Polícia Federal já está lendo mensagens comprometedoras. Então, diariamente agora, nós teremos informações que virão do celular do Vorcaro. Deve ser por isso, então, esse desespero de todo mundo para evitar a CPMI do Banco Master. Ministros do STF pressionam o Alcolumbre contra a instalação da CPI do Master. Por que ministros do STF teriam algum interesse para impedir um procedimento investigatório legislativo? Alcolumbre, nós sabemos porque ele não pode instalar a CPI do Master. Agora, o STF também interessado em impedir investigação do Banco Master? Veja só, gente, só não enxerga quem não quer. O envolvimento de políticos, de autoridades, nesse caso do Master, está já escancarado. E agora a Polícia Federal teve acesso ao celular do Vorcaro. Então, todos os dias teremos bomba daqui para frente. Está muito claro que essa gente vai tentar se blindar o máximo, mas a pressão popular deve ser intensificada para que tudo seja apurado. É por isso que eu digo que nós precisamos com urgência de uma reforma no sistema de justiça e legislativo do nosso país. Não pode o presidente do Senado, por exemplo, decidir se instaura ou não a CPI, mesmo que haja quórum. Veja, isso tem que mudar. O presidente tem que ser obrigado a instalar a CPI, havendo quórum para isso. Sendo a vontade da maioria, o presidente deve ser obrigado a iniciar a CPI. Mas, infelizmente, não é assim que funciona hoje. Hoje, o presidente é que decide tudo. Isso tem que mudar. Sei que esse caso tem potencial para derrubar a República e derrubar os corruptos. E todo brasileiro honesto torce para que isso aconteça o quanto antes. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Fala muito em Brasília que a Polícia Federal teria conseguido quebrar a senha do celular do Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master. E, além disso, queria saber para você como é que está a situação em relação ao convencimento, se o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, deu alguma dica em relação à abertura de CPI, uma CPMI, para investigar só o caso Master, porque o Hugo Mota já tirou o corpo fora, né, a gente sabe. E o Davi Alcolumbre, como é que fica? Pois é, Lúcio, vou aproveitar então para já trazer aqui um bastidor que eu e Marcela Matos vamos publicar daqui a pouco no site do SBT News. Quem nos acompanha aqui pela televisão ou pelas redes sociais, pela internet, já vai saber que é o seguinte: Davi Alcolumbre está cada vez mais pressionado a instalar a CPMI para investigar o Banco Master. Isso muito embora ele tenha visto um aliado de primeira hora, o seu indicado na presidência da Amapá Previdência, que é o Jocildo Lemos, alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada. Alcolumbre, claro, não quer a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, mas está um pouco sem saída. Não apenas por conta da pressão de todas as redes sociais, pressão da opinião pública por mais investigações, mas também por uma questão regimental. Qual é essa questão regimental? O presidente Davi Alcolumbre quer derrubar o veto à dosimetria, isso está muito claro. Ele quer derrubar aquele veto do presidente Lula ao projeto de redução de penas para os condenados na trama golpista, porque foi um tema aprovado por ampla maioria na Câmara, no Senado, então Davi Alcolumbre tem esse objetivo. Só que qual que é o problema? Para derrubar o veto da dosimetria, precisa convocar uma sessão do Congresso. Regimento.
Se Davi Alcolumbre convocar uma recessão do Congresso, automaticamente está instalada a CPMI do Banco Master, porque o regimento é muito claro. No caso de sessão do Congresso, haverá a leitura de qualquer requerimento de CPMI, desde que haja as assinaturas necessárias para instalação. E a CPMI, protocolada pelo deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, já tem essas assinaturas. Então, Alcolumbre está numa sinuca de bico, quer derrubar a dosimetria, mas se convocar a sessão do Congresso para derrubar a dosimetria, acaba por instalar essa CPMI do Banco Master, o que ele não deseja. O que Alcolumbre vai fazer para superar esse impasse? É a grande pergunta aqui em Brasília nesta semana. Alcolumbre está, assim, fechado em copas, não tem revelado para os senadores qual vai ser a sua estratégia para superar esse dilema, mas tudo indica que existe uma possibilidade muito maior dentro do Senado e no Congresso, porque o Davi Alcolumbre é o presidente do Congresso, de instalação de CPMI para investigar o Banco Master. Na Câmara, essa hipótese já foi basicamente enterrada pelo presidente da Casa, o deputado federal Hugo Mota. Em relação ao celular de Daniel Vorcaro, essas informações vêm e vão porque existe, claro, muito interesse em torno do celular dele, que tende a ser um celular aí bombástico. O fato é, Lúcio, a Polícia Federal adquiriu novos sistemas de segurança para acessar o celular de Daniel Vorcaro. Isso porque ele tinha ali uma senha potente que ele não revelou para os investigadores e não tem essa obrigação do ponto de vista legal, e também ele tinha ali várias camadas adicionais de proteção, por exemplo, uma outra senha para entrar no aplicativo de mensagens popularmente conhecido, ele tinha aquelas mensagens temporárias, ele apagava algumas, então assim, era uma pessoa ciente de que o celular poderia cair na mão dos investigadores em algum momento. No entanto, a Polícia Federal adquiriu softwares novos para fazer o acesso na íntegra ao celular de Daniel Vorcaro, inclusive as mensagens apagadas. Tudo indica que, em algum momento, a investigação vai ter o acesso na íntegra a todo esse material, e aí pode ser que muita gente do mundo da política esteja diretamente envolvida nesse caso e não vai ter como tirá-lo do Supremo Tribunal Federal, apesar da pressão de ministros do Supremo para enviá-lo à primeira instância. Lúcio. Vou devolver agora essa apuração, inclusive, para Marcela Matos, que eu sei que essa apuração sobre a tentativa de se instalar uma CPI do Banco Master, essa sessão também para discutir a derrubada do veto do projeto de lei da dosimetria, também tem a participação da Marcela Matos. Marcela, acredito que você também tenha conseguido acompanhar as informações que os dois concordando assim com a cabeça é demais. São maravilhosos, né? Nossos analistas, olha, são lindos demais. Muito fera os dois. São muito, além de bons, competentes, são lindos demais. Olha que dupla. Olha o sorriso da Marcela, porque eu sei que ela tem informações para agregar a essa apuração que está colocando aí essa posição vulnerável de Davi Alcolumbre nessas duas discussões que eu mencionei. O que você pode agregar dessa apuração para nós, Marcela? Lívia, muita generosidade sua, viu? Eu e o Gary aqui, a gente age sempre em parceria. O que os parlamentares estão relatando, e há até uma insatisfação em relação a isso, é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele realmente está muito recluso, ele evitou, por exemplo, reunir as lideranças, ele está fugindo desses encontros, e a interpretação desses parlamentares é porque são nessas ocasiões em que há uma maior cobrança, justamente para que o presidente do Senado paute alguns temas, e é inevitável que tanto a questão do veto da dosimetria quanto essa questão da CPMI do Banco Master entrem ali nessa lista de cobranças. Então, por enquanto, desde a retomada aí do ano legislativo, agora no início de fevereiro, o presidente do Senado evitou esses encontros. Até interlocutores dele falam que Davi Alcolumbre está priorizando agendas individuais, que ele vem buscando os parlamentares ali, fazendo um corpo a corpo, mas ainda não há uma definição justamente de quando ele vai pautar, ele vai convocar essa sessão do Congresso Nacional, porque, como o Gayer vinha explicando, é uma sinuca de bico. A partir do momento em que ele chama essa convocação do Congresso Nacional e essa sessão acontece, automaticamente estaria instalada a CPMI
do Banco Master. Então, realmente, é aí que reside o problema, porque em relação ao veto da dosimetria, já há o entendimento de que isso sim vai ser derrubado, ao mesmo tempo o governo se esforça para conter esse movimento e a oposição pressiona pelo avanço da CPMI do Banco Master. Isso também gera algumas especulações sobre medidas alternativas que Alcolumbre poderia buscar. Ontem, conversando ali com parlamentares no Congresso Nacional, o que eles acham é que, por exemplo, Davi Alcolumbre, caso realmente perceba que está insustentável a pressão em torno do avanço desse caso Master no Congresso Nacional, ele poderia buscar uma solução pela qual ele teria o maior controle desse processo, que seria, em vez de instalar uma CPMI composta por senadores e deputados, ele poderia dar aval, então, a uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito só do Senado. E por quê, Lívia? Porque tirando os deputados, fazendo ali uma comissão exclusiva de senadores, ele controlaria mais esse colegiado. Essa é a avaliação que se faz. Davi Alcolumbre é o presidente da casa, ele é muito influente, há uma avaliação de que ele controla ali ou tem influência sobre 50 senadores, então por aí seria mais fácil, então, fazer uma CPI no Senado do que uma CPMI, que teria participação de deputados também, e aí, sobre eles, ele não teria ali tanto controle, tanta ingerência. Essa é uma especulação que se faz, seria um caminho alternativo, porque, inclusive, criando uma CPI antes dessa sessão do Congresso, antes dessa instalação, isso esvaziaria, de certa forma, então, uma comissão mista e resolveria o problema de Davi Alcolumbre. Isso é o que se diz nos bastidores, mas o que ele vai fazer realmente ninguém sabe. Ele está ali ainda calculando, avaliando os prejuízos desse caso, se seria pertinente ter uma comissão de inquérito num ano eleitoral, porque a gente sabe que esse tema, ele causa muito desgaste e num ano de eleições ele aumenta ainda mais essas disputas internas, isso pode travar a pauta de votações no Congresso Nacional. E Davi Alcolumbre, então, está fechadíssimo em copas, ninguém sabe ainda o que ele vai fazer em relação à dosimetria e a questão do Banco Master, mas o que a gente sabe é que a pressão está grande. Lívia? É muito curioso do ponto de vista político eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não ele é quem ele escolher, entendeu?